Bom dia, igreja. Mais uma vez estamos aqui com o objetivo de, logo pela manhã, buscar a face do Senhor, aprender mais sobre o Senhor e pedindo a Deus que hoje a internet não falhe, né? Vamos orar então, pedindo para que Deus nos dê um tempo precioso, que possamos beber da Sua palavra, beber mais de Jesus nessa manhã. Senhor, nós queremos te agradecer porque mais uma vez, ao nascer do sol, o Senhor renovou em nosso favor a sua graça e misericórdia. Mais um dia nasce e a tua fidelidade, ó Deus, se mostra fiel para nós. Senhor, nós suplicamos que nesses pequenos eventos cotidianos possamos ver a tua mão, a tua boa mão, ó Pai, controlando e governando todas as circunstâncias e situações. Dá-nos, ó Deus, um tempo precioso hoje, que ao buscar a tua face, possamos ter, ó Deus, uma nova visão do teu caráter, da tua glória, de quem o Senhor é e aquilo que o Senhor fez em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Pedimos, ó Pai, que o tempo hoje seja produtivo, eficiente, para a glória do teu nome. E é no precioso nome de Jesus que eu oro. Amém. Ok, agora vai, hein, gente? Agora vai. Não caiu nada, o inimigo não tá agindo. Vamos lá. Então, nós começamos a semana passada a falar sobre Abacuque, e eu disse um pouco para vocês por que eu amo Abacuque. Abacuque, para mim, foi um livro em um momento específico da minha vida, onde ele me ajudou de maneira muito clara e direta a como lidar com situações potencialmente desanimadoras, como lidar com situações onde somos assediados a questionar a Deus de uma maneira negativa. A gente vai ver que Abacuque questiona Deus, porém de uma maneira positiva. Então, Abacuque, para mim, tem um lugar específico guardado no meu coração por causa desse precioso diálogo que há entre esse santo profeta de Deus e o próprio Deus. Então, Abacuque é, acima de tudo, um livro sobre os propósitos de Deus, sobre a realização da sua vontade para o mundo. Na realidade, é um livro sobre um Deus em cuja vontade para a humanidade é que eles tenham vida e a tenham em abundância. É um livro sobre o desejo de Deus de que os seres humanos vivam juntos, em alegria, segurança e retidão, em uma comunidade ordenada por sua vontade divina e fiel ao seu divino senhorio. Em suma, o livro de Abacuque é um livro sobre a providência de Deus. Então esse profeta ficou em uma longa fila, como eu disse a vocês na semana passada, de pessoas piedosas que ousaram questionar Deus. Moisés questionou Deus em determinado momento, Jeremias questionou Deus, Jó, naquela toda a sua teodiceia, a sua jornada com Deus, e Abacuque queriam saber sobre a obra de Deus. Então, nesta teodiceia, nessa jornada aí, nessa questão de lidar com Deus e sobre o mal, Abacuque encontra um relacionamento com o Senhor como seu Salvador. Mesmo quando Deus mantém em aparente silêncio no campo da história humana. O profeta conhece a Deus como Salvador enquanto continua a esperar a libertação histórica de Deus. Nós veremos então que o livro trata, a sua tônica é sobre a fé. A fé, então, uma fé madura, uma fé consistente, é uma expressão de confiança em Deus, em meio às dificuldades, enquanto Deus planeja suas ações de acordo com o seu conhecimento e a sua vontade plena e final. Então, o livro começa assim: oráculo que viu o profeta Abacuque, até quando, Senhor? Ele solta aqui, de maneira eloquente, uma pergunta. Alguém que parece que está impaciente
cobrando Deus de uma maneira, a gente pode assim dizer, né? O senhor vai ficar parado? Até quando o senhor vai me ouvir clamar e o senhor não vai dar ouvidos? Então, esse homem, ele vai para Deus. E Deus então responde ao apelo de Abacuque, mostrando que ele faria na história, incitando então os babilônios a ser um instrumento de disciplina para Judá. A surpreendente resposta de Deus, então, levantou uma segunda questão. Como Deus pode usar um instrumento tão perverso e cruel para castigar, para disciplinar Judá? Então o profeta agora, ele é um teólogo que a sua questão não é o que ele não sabe sobre Deus, mas sim aquilo que ele sabe sobre Deus informa então a ele de que como que Deus pode usar uma nação perversa como os babilônios, cruel como são aqueles homens, aquela nação, para disciplina do povo separado do Senhor. A nossa tendência, meus irmãos, em situações de reclamação, de murmuração, é que nós normalmente nos queixamos nas direções erradas. Nós nos queixamos para os homens, buscando talvez algum tipo de sabedoria humana. Por exemplo, tendemos a falar então sobre Deus ao invés de falar com Deus. Tendemos a reclamar de Deus ao invés de reclamar com o próprio Deus. Veja, Abacuque levou suas reclamações diretamente a Deus. Ele questionou Deus. Como Deus poderia permanecer em silêncio enquanto toda aquela tragédia em Judá acontecia? O próprio fato, então, de que Abacuque levou suas reclamações, as suas questões, aquilo que estava incomodando ele nesse aparente silêncio de Deus, nessa indiferença de Deus, pode ajudar os crentes a serem honestos em suas orações, levando todos os nossos fardos para o Senhor. É didático isso para nós. Em momentos em que nós estamos exatamente passando agora, temos a inclinação de reclamar sobre aquilo que Deus está fazendo para outra pessoa. O profeta é didático nesse sentido, que não é buscando a sabedoria humana, mas eu vou para o Senhor, para aquele que tem o poder de me sustentar, de me moldar à semelhança de Jesus enquanto nós experimentamos essa pandemia. Todas essas restrições, e que há desdobramentos na área social, na área financeira, na área da saúde. Talvez pessoas próximas de nós perderão entes queridos. Então o profeta está indo diretamente para Deus. A experiência de Abacuque então mostra que Deus está disposto a ouvir as nossas necessidades. Isso é fantástico. E a nos ajudar a lidar com os nossos problemas, mesmo quando ele não responde, quando Deus não responde da maneira que esperamos ou da maneira que pedimos. Então, Deus responde para ele. Ele fica perplexo com a resposta do Senhor. Ele então agora toma uma decisão. Agora no capítulo 2, ele diz que ele vai subir na torre de vigia. E essa aqui é uma linguagem que nos aponta para alguém que vai estar agora na expectativa, vigiando, esperando de Deus uma resposta. E Deus dá a sua resposta. E a resposta se encontra no verso 4. Estou com uma versão um pouco diferente aqui, diz assim: eis que a sua alma se incha, ou seja, eis o soberbo, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Quem é o justo? O justo é alguém que foi justificado por Deus
em sua graça, mediante a qual ele declara reto o pecador que crê e atribui-lhe então a reputação perfeita em Jesus Cristo. O justo não é alguém ausente de falhas, o justo não é alguém que não perde uma live, o justo não é alguém que nunca deixou de ir à igreja. O justo é aquele que depositou a sua confiança no Senhor por meio da fé. E essa então justiça é creditada, é imputada na conta desse pecador que agora, aos olhos de Deus, ele é reto, ele é justo. A pessoa justa, então, não é alguém que preenche todos os requisitos de Deus por meio de boas obras. Portanto, a fé é o modo de viver. Deus está ensinando aqui para Abacuque e para todos aqueles que foram expostos a essa verdade eterna, de que a fé é um modo de vida exatamente oposto à soberba. Eis o soberbo. O soberbo, ele crê, ele depende de suas próprias habilidades. O justo não. Ele reconhece a sua necessidade de Deus. Ele reconhece a sua dependência de Deus. O justo, ele então não depende dos seus próprios recursos. Abacuque então sabia que o povo de Judá teria pela frente tempos difíceis, familiar para nós, e seu único recurso era confiar na palavra de Deus, confiar em suas promessas, confiar em um Deus que é imutável e que não falha, e descansar em sua vontade. Meus irmãos, vejam como a Bíblia é um livro atual para nós. Embora ela tenha sido escrita tantos anos atrás, ela continua sendo um livro que lida ainda com os nossos corações. Porque o coração do homem não mudou, ele continua sendo o mesmo. Todo o problema do homem não mudou e a solução continua sempre sendo a mesma. É uma pessoa, Jesus Cristo. Nós estamos experimentando esse momento de pandemia e a forma de nós passarmos por ela é de assumirmos as promessas do Senhor, de crermos e vivermos na confiança de que o Senhor irá cuidar de nós. A cruz é a prova disso. A cruz de Cristo é um grito de que Ele nos ama e Ele cuida de nós e Ele cuidará até o final, seja quando passarmos pela morte ou em sua graça e misericórdia Ele retorna, e pode ser ainda hoje. Portanto, os justos são corajosos o suficiente para aceitar a palavra de Deus, para aceitar as suas promessas, em um mundo dominado então pelos horrores, naquela realidade, do poder babilônico. Os justos não são perfeitos, mas vivem de acordo com o seu relacionamento com Deus. Portanto, o modo de viver bíblico é viver pela fé. E fé significa tomar a pura e simples palavra de Deus e agir sobre ela, porque é a palavra de Deus. Significa crer no que Deus diz simples e unicamente, porque foi Deus quem disse. E Deus não falha, Deus não mente. A fé então fornece a chave para entender o propósito soberano do Senhor e leva os homens então a adorar a Deus. Aqui então uma frase, nós chamamos de proposição. A fé que se baseia na revelação passada do caráter e poder de Deus permite que o justo confie no Senhor em meio aos problemas profundos da Bíblia. A fé então nos leva, em primeiro lugar, a depender de Deus em oração. Veja, capítulo 3. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia.
Esse profeta agora, informado de que o modo de viver que agrada ao Senhor, o modo de viver quando estamos diante de situações potencialmente caóticas, é o viver pela fé. Então ele começou a compreender que não é pedindo para que Deus remova a situação, mas é indo para Deus e pedindo para que Deus avive a sua obra. Isso não é fantástico? O profeta está crescendo no seu conhecimento do Senhor, crescendo em conhecer mais da obra do Senhor. E o pedido dele é: aviva a tua obra. Meus irmãos, eu tenho orado sobre isso. Eu tenho orado para que Deus possa avivar a igreja dele ao redor do mundo. Tenho orado para que Deus avive a Igreja Batista Maranata. Tenho orado para que Deus avive o coração dos homens da Igreja Batista Maranata, para que eles assumam o seu papel de um homem segundo o coração do Senhor, o papel de um verdadeiro sacerdote no seu lar, que vai instruir a sua família, que vai ensinar os seus filhos a amarem o Senhor, que vai ensinar a sua esposa a amar o Senhor e a depender do Senhor. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Em segundo lugar, a fé nos relembra dos atos do Senhor no passado. Isso aqui é fantástico, né? Quando alguém então ouve a poderosa obra de Jeová recitada em algum lugar no culto, numa live, a resposta apropriada ao temor, um desejo de ver que aquelas maravilhas antigas sejam repetidas no presente. Veja, a partir do versículo 3 até o verso 15, você pode ler aí na sua casa. Vamos só começar aqui. Deus vem de Temã, o versículo 4, o seu resplendor é como a luz, adiante dele vai a praga e a peste segue os seus pés. Familiar para nós? Agora, Abacuque começa a olhar para aquilo que aconteceu lá no Egito, no Êxodo. Quando Deus envia as pragas para o Egito, e aquelas pragas tinham um cunho de mostrar, cada uma delas, que aqueles deuses, aqueles falsos deuses que o povo egípcio e Israel passou a adorar, eram deuses falsos. Que o Senhor é maior que o Deus Ra, que o Senhor é maior que o Deus Atom, que o Senhor é maior do que o Deus Nilo. Então Deus começa a zombar dos deuses egípcios. Todas aquelas pragas, aquelas pestes, apontam que o Senhor é maior do que cada um daqueles falsos deuses. Então, a majestade e o poder de Deus foram demonstrados nos acontecimentos relacionados ao Êxodo. Deus ordenou todas as forças da natureza e as usou para demonstrar o seu grande poder, zombando daqueles falsos deuses e mostrando que só existe um Deus. Toda a terra ouviu que só a majestade e o poder de Deus foram demonstrados nos acontecimentos relacionados à conquista da terra, do verso 8 ao verso 11. Nós nos de como Josué gradativamente começou a conquistar a terra que o Senhor havia dado para o seu povo, havia prometido lá atrás para Abraão. Diz o texto que o Senhor então parou a lua. Isso nos remete. Tem alguma coisinha aí na internet, hein? Vamos orar forte aí, gente. Josué então orou e Deus então fez todo aquele movimento para que a vontade dele fosse cumprida. Meus irmãos, Deus tem o poder de mover céus e terra para que a sua vontade seja conhecida e cumprida. Abacuque então começa a se lembrar daquilo que Deus fez no passado. E isso então é o que vai fortalecer e forjar o coração deste profeta nessa caminhada, naquilo que está por vir, o caos que vai chegar em Judá. A majestade e o poder de Deus foram demonstrados em seu procedimento com Israel e as nações vizinhas. Abacuque então viu nos eventos passados
a obra de Deus. O poder e a majestade de Deus foram as respostas às necessidades de Abacuque. Sabe o que eu e você precisamos hoje? Olharmos para aquilo que Deus fez na história da redenção e termos uma nova visão daquilo que aconteceu. E isso irá forjar a nossa fé. E isso irá fortalecer a nossa confiança no Senhor. Por quê? Porque Ele não mudou. Ele é o mesmo. Hebreus diz isso, que Ele continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo ontem e hoje será para sempre. Nosso Deus não mudou, meus irmãos. Em terceiro lugar, a fé nos leva então a louvar a Deus. Veja o verso 16 a 19. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, e a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e as minhas pernas estremeceram. Contudo, esperarei pacientemente o dia da angústia, que virá contra o povo que nos invade. Veja como Abacuque cresceu, é fantástico isso. Ele começa lá no capítulo 1. Até quando, Senhor? E agora, terminando com um salmo de louvor, ele diz: esperarei pacientemente. Veja como Abacuque cresceu. Não há mais aquela ansiedade, não há mais aquela expectativa, mas sim há literalmente, a palavra no hebraico é descanso. Ele vai descansar enquanto espera no Senhor. Então, diante da revelação do plano soberano de Deus, quando a compreensão veio sobre o profeta, ele pôde decidir então: esperarei pacientemente. Porque o justo não vive pelaquilo que ele vê, pelas coisas que ele vive pela sua fé. Uma fé confiando no Senhor. Então, sabendo que a situação estava nas mãos capazes de um Deus poderoso, que traria sua perfeita vontade de acordo com a agenda de Deus. Abacuque orou e não havia mais nada a fazer. Isso é fantástico. Isso é um grande exercício para nós, de nos aproximarmos do Senhor, da sua presença por meio da oração e deixarmos com o Senhor aquilo que tem sido um fardo, um peso para nós carregarmos. Deposite, meus irmãos, esses fardos, esse peso para o Senhor cuidar e descanse. Veja, Miqueias 7:7. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Então você se aproxima em oração e você entrega esses fardos para o Senhor, na confiança de que Deus irá ouvir, e deixe com Ele. Segundo lugar, com alegria confiante na pessoa de Deus. Veja, verso 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. As circunstâncias de Abacuque não mudaram. Ele não recebeu nenhuma promessa de Deus de que os seus planos seriam mudados, de que Judá seria então preservada daquele povo hostil, cruel e maldoso. O mundo exterior, com sua conduta maligna e sua continua o mesmo. O povo de Deus permanece então no tempo da lamentação. O profeta, no entanto, se transforma em louvor. Por quê? O que mudou? O que aconteceu de sair de um estado de ansiedade, de ousar questionar a Deus, para agora uma posição, um descansar no Senhor, um esperar pacientemente? Abacuque ouviu a voz de Deus e teve uma visão de Deus. Ele conhece então o resultado final da história. Nós precisamos, meus irmãos, ouvir a voz do Senhor. A voz do Senhor tem poder de nos acalmar. A voz do Senhor tem o poder de deixar
o nosso coração e a nossa mente num estado que excede o entendimento, essa paz que excede a nossa compreensão, essa paz que transcende as situações potencialmente caóticas e trágicas. Precisamos ouvir a voz do Senhor. A voz do Senhor é poderosa, o Salmo 27 diz. A voz do Senhor quebra os cedros. A voz do Senhor desnuda os bosques. A voz do Senhor é poderosa. Precisamos ouvir essa voz. A perda, veja bem, quando ele começa a dizer, ainda que a figueira não floresça, ou seja, se a figueira não florescer, não há fruto. Ainda que haja fruto na vide, se não tiver videira, não há o vinho, que era algo comum para a sociedade, um consumo da sociedade, uma bebida comum. O produto da oliveira minta, ou seja, não há combustível, não há um óleo para você fazer a sua comida. Os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, nos currais não haja gado. A ovelha fornecia tanto leite quanto a lã. O gado era para o trabalho no campo. Cada coisa dessa, individualmente, eles poderiam, se fossem perdidas, eles poderiam sobreviver. Agora, todas essas coisas juntas, ao mesmo tempo, as perdas representariam um desastre econômico e a perda devastadora de experiência. Familiar para você? Familiar isso para você? Abacuque está dizendo, mesmo que tudo aquilo que era essencial para a economia do povo fosse perdido em uma única vez, ele ainda, os seus lábios louvariam o Senhor pela salvação que ele havia recebido no Senhor. Abacuque então sabia que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Toda a ordem mundial atual pode passar, mas a graça de Deus para com seu povo é perene, é sempre eterna. Embora então ele possa perder tudo, tudo, neste mundo que normalmente traz brilho e alegria para alguns corações, Abacuque decidiu se alegrar no Senhor. O que podemos então aprender com Abacuque nessa jornada com o Senhor? Em um mundo inseguro, em um mundo onde não há garantias, Abacuque experimentou a alegria e a paz de servir ao soberano Senhor, Criador dos céus e da terra. Abacuque questionou Deus a respeito do seu trabalho, da sua obra, e aprendeu que Deus está realmente trabalhando. Meus irmãos, Deus está trabalhando. Ele não se esqueceu de nós. Ele não está dormindo. Ele não cochilou. O Senhor Deus está trabalhando, cumprindo o seu propósito sobre a terra. E essa verdade é importante para nós. Como Abacuque, então, os crentes que vivem em tempos incertos podem encontrar força no Senhor, que trabalha na história para realizar os seus propósitos. O nosso Deus, ele é o Senhor da história. E a história é escrita na pena da sua caneta. A fé, então, implantada de Abacuque deu frutos espirituais. Quando tempos de dúvida e desânimo vêm, como inevitavelmente acontece e estamos experimentando nesse exato momento, o crente precisa vir ao Senhor e compartilhar suas preocupações com Ele. Como Abacuque, ele precisa ir à palavra de Deus, ter um novo vislumbre de quem é Deus, do seu caráter, daquilo que ele fez na história da redenção. E assim chegar a um lugar de confiança renovada em quem Deus e somente Ele é suficiente para nós. Deus, Jesus, é suficiente para nós. O que você e eu precisamos, enquanto experimentamos essa pandemia, é conhecer mais do Senhor Jesus. Que o teste de fé e alegria triunfante de Abacuque em seu Senhor Salvador seja uma inspiração e um exemplo para todos os que devem pelo caminho da vida. Vamos orar? Senhor, que alegria
podemos nos aproximarmos da tua palavra, abrirmos ela e perceber o quanto ela é atual. Mesmo sendo escrita tantos anos atrás, ela é atemporal. Ela não está as verdades, ó Deus, que Abacuque experimentou enquanto ele ousadamente questionou o Senhor da sua aparente indiferença e silêncio. O Senhor, em sua graça e misericórdia, responde ao profeta e responde que o modo correto bíblico de viver é confiando no Senhor e em suas palavras por meio da fé. Te louvamos, ó Deus, porque a fé não é um dom nosso, é o Senhor quem dá. E suplicamos a Deus que o Senhor trabalhe a nossa fé, que em meio a esta pandemia ela possa ser moldada, que ela possa ser, ó Deus, aquilatada, para que possamos ter uma nova visão de quem o Senhor é. O Senhor da história, o Senhor que escreve a história, o Senhor, ó Deus, que não poupou o seu próprio filho, antes o deu por nós. É claro que o Senhor dará tudo aquilo que nós precisamos. Suplicamos, ó Deus, que o Senhor pastoreie o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que esse livro de Abacuque você possa reler com essa perspectiva e aprender mais sobre Deus e aquilo que Ele fez na história da redenção em favor do seu povo. Deus abençoe vocês e até a próxima.